João 15, 16. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça, sabedoria, para que eu possa ser ferramenta usada pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Vocês não me escolheram. João 15, 16. Mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nesse versículo há algumas questões que são importantes para a nossa reflexão. Nós estamos entrando numa semana onde o retorno das atividades, a gente sabe, ainda para voltar tudo em sua normalidade vai um tempo. Volta tudo na sua normalidade de uma maneira rápida. Vai um tempo e nós vamos voltando à normalidade à medida que nós vamos entendendo os propósitos de Deus para cada dia. Para cada dia há um propósito. Para cada momento há um propósito. E eu pedia para Deus, falei, bom Deus, nós vamos voltando. O povo vai voltando. Alguns já voltam com tudo. Outros vão voltando um pouco mais devagar. Outros ainda ficam receosos. Tudo normal. Nada de anormal, nada. É assim, é normal que seja desse jeito mesmo. Alguns voltando com tudo, outros voltando um pouco mais cautelosos, outros demorando um pouco mais para voltar à sua normalidade. Nós sabemos que ainda não tem uma solução definitiva para esse problema chamado Covid. Nós sabemos, ainda não tem. Há experiências, há vacinas sendo testadas, mas estamos no aguardo. Enquanto não tiver alguma coisa de fato, comprovadamente que resolva a questão, o governo, de uma maneira geral, vai seguir como aquela música, acho que é Lucas e Felipe, ou André e Felipe, acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa. Então, nós vamos seguindo. Eu falei, Deus, me dá uma direção, quero conversar com o povo, porque nós temos muita coisa para fazer, eu sei disso. Temos muita coisa para fazer. Ele me levou a pensar nesse texto aqui. Primeiro de tudo, me fez lembrar, me fez pensar que não fomos nós que escolhemos a Deus. Nós fomos escolhidos por Ele. O texto diz isso. Vocês não me escolheram. Então, às vezes a pessoa fala, eu escolhi Jesus, eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Não, nós fomos escolhidos por Ele
Ele nos escolheu, Ele tocou em nossa vida assim, marcou cada um de nós com o Espírito Santo dele, dizendo assim: eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho um projeto através da sua vida. O meu plano é bom, minha vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita para você. A vida que eu tenho para te oferecer é uma vida abundante. Eu te perdoo, independente daquilo que você tenha feito, independente daquilo que você faça. Eu cubro os seus pecados com o meu sangue. Eu te purifico de todos os pecados. Eu te limpo através da minha palavra. Eu te restauro, eu mudo a sua vida, eu mudo a sua história, e você vai ter uma história totalmente transformada pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na minha palavra, pelo poder que há na ação do meu espírito, pelo poder que há no sangue de Jesus. Então Deus, Ele nos chamou. Ele nos chamou. Vocês não me escolheram. É importante nós lembrarmos. Nós fomos, a sequência do texto diz assim: eu os escolhi. Eu os escolhi. Agora, Ele nos escolheu para quê? Qual o motivo? Qual a finalidade? Qual o porquê dele ter nos escolhido? Aí na sequência ele diz assim, ó: para irem e darem fruto. Irem e darem fruto. Então nós já sabemos que Deus nos escolheu, não fomos nós que os escolhemos ou o escolhemos. Ele nos escolheu para nós darmos fruto. E é um privilégio ser escolhido por Deus para poder frutificar, para poder fazer algo. É um privilégio ser escolhido por Deus. É um privilégio saber, né? Você já deve ter passado por alguma situação parecida com aquilo que eu vou falar. Eu já passei por essa situação, aonde de repente você não é escolhido. Está sendo feita uma seleção, uma escolha, e dentro dessa seleção, dentro desse processo seletivo, você é deixado de fora e alguma outra pessoa é escolhida em seu lugar. Talvez para entrar dentro de uma empresa, alguém já passou por um processo seletivo. Teve aquele que passou pelo processo, foi escolhido, entrou na empresa. Teve aquele que passou pelo processo e não foi escolhido, foi deixado de lado. Eu me lembro bem o feito, a data talvez eu vá fazer alguma confusão. Não sei se foi em 86, 82, 86, provavelmente foi em 86, quando eu tinha 13 anos, provavelmente foi em 86. Fui eu e mais outras tantas crianças, né, nessa idade, lá no Clube Atlético de Piracicaba. Ia ter uma peneira para ser jogador de futebol lá no Atlético. Então, deu não sei quantos times, 2, 3, 4, 5, 6 times, não sei. Tinha um monte de molecada, criançada. E eu fui lá. Acabei fazendo o teste ali, o exame, como centroavante. Não era meu forte, né? Mas foi aonde sobrou. Vai lá, fui. Fiz, jogamos. Não marquei nenhum gol, para variar. Final do treino ali, o treinador, que eu me lembro bem o nome dele, o treinador, ele foi separando. Você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá. Foi feita uma seleção. Ele separou uma turma para cá, uma turma pequena para cá e uma turma grande para o lado de cá. E eu estava do lado da turma grande, claro.
Aí ele fala assim: vocês, do lado de cá, onde eu estava, ele disse, depois da Copa a gente volta a falar com vocês. Eu lembro que é 86, porque teve a Copa de 86, que foi no México, se eu não estiver enganado. Mas teve a Copa em 86. Ele falou, depois da Copa nós voltamos a falar com vocês. E eu estou esperando até hoje ele falar comigo depois da Copa. E ele não falou comigo depois da Copa. Acho que não deu certo, né? Acho que não deu certo. Mas quantos outros? Hoje eu venho entender, né? Tanta coisa que aconteceu no decorrer dos anos, mas quantas e quantas pessoas que foram preteridas, foram deixadas de lado, num processo seletivo, elas foram colocadas de lado, algumas até mesmo ouviram palavras que trouxeram tristeza, trouxeram desânimo. Algumas pessoas acabaram ouvindo, dentro do processo de seleção, alguma palavra que trouxe uma mágoa, uma marca e assim por diante. Aí nós lemos o texto, e no texto Deus fala assim, ó, eu escolhi vocês. Eu escolhi. Outros tantos lugares, outras tantas pessoas podem não ter escolhido vocês. Vocês podem ter sido preterido, deixado de lado em outros tantos lugares, por outras tantas causas e questões, mas eu escolhi vocês. Logo é importante que fique bem claro para cada um de nós, que Deus nos escolheu, Ele nos marcou. Mas Deus, que Deus? Quem é esse Deus? Ele é apenas e tão somente aquele que criou o céu, a terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele nos escolheu. E Ele tem um plano e Ele tem um projeto. E nós fazemos parte desse plano, desse projeto dele para a humanidade. Dentro do projeto dele para a humanidade, há um plano de salvação. A humanidade estava caída, a humanidade estava perdida em seus pecados, em seus delitos, mas dentro do plano dele é previsto a purificação dos pecados através de Jesus. Então aquele que aceita ser escolhido por Deus, ele tem logo de cara para ir entrando, fazendo parte de um grupo de salvos, de santos. A pessoa recebe o sangue que purifica de todo pecado. Aí ele diz o porquê. Vocês vão dar fruto. Essa frutificação ela é importante nós entendermos, porque nessa retomada nós vamos falar sobre a frutificação. Falar de uma maneira específica, mas vamos falar para reativar muita coisa em nossa vida que ficou parada no decorrer desses 5 meses. Mas a primeira questão relacionada à frutificação é a mudança de comportamento, é a mudança de caráter. Caráter, nós sabemos, é a soma de tudo aquilo que nós fazemos. Se nós fazemos mais coisas boas e certas, somos achados entre os bom caráter. Se fazemos mais coisa errada, coisas que não são legais, somos achados entre os mau caráter. Então Deus trabalha em nossa vida trazendo frutificação, produzindo em nós a mudança da história. Aquela pessoa que mentia, é por isso que é importante que nós entendamos que o nosso chamado, ele é um chamado que exige algumas questões bem resolvidas dentro da nossa vida. Por exemplo, resolveu chover. Por exemplo, o André que estava tocando com a gente até agora há pouco aqui,
para trabalhar lá na empresa, tem que ter alguns pré-requisitos, não tem? Não vai entrar uma pessoa, o que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Não, mas não tem problema, chega aí. Não é assim. Algumas questões são alinhadas à empresa. Aquele que já está dentro da empresa passa, de repente, por algum treinamento para aprimorar, aperfeiçoar aquilo que a pessoa já sabe fazer. Então, vocês foram chamados para dar fruto, transformação de vida. Mentira, vai aprender que a mentira ela é maléfica. O diabo é pai da mentira. Aquele que está em Cristo vai aprender e vai entender que mentira não é uma coisa legal. E outras tantas dificuldades de cunho, de caráter moral. A pessoa vai entendendo com a luz da Bíblia, que aquilo ali não é bom, não é legal para ela. Então ela vai mudando de comportamento, vai mudando de vida, não por causa do pastor, mas por causa da Bíblia. Isso é importante que a pessoa entenda no decorrer da sua caminhada. Vocês foram escolhidos, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para vocês frutificarem. Dentro do processo de frutificação, vocês serão treinados. Ninguém é obrigado já a chegar sabendo. Vocês vão aprendendo. Dia após dia vão aprendendo. Em primeiro lugar, o comportamento de vocês começará a passar por um processo de mudança, de transformação. Algumas coisas que vocês faziam, vocês vão entender que não é legal fazer e vão deixar de fazer. Mas outras coisas que vocês não faziam, agora vocês vão entender que é importante, que é jóia fazer e começarão a fazer. Por exemplo, leitura da palavra de Deus. Quanta gente que não lia a Bíblia, quando conheceu Jesus, foi escolhido, começou a ler a Bíblia. Quanta gente que não orava, começou a orar depois que conheceu a palavra de Deus. E assim por diante. Então vai frutificar. Eu escolhi vocês para que vocês deem fruto. Tenham mudança no comportamento, tenham mudança no caráter. É a frutificação acontecendo na vida da pessoa. E além disso, ainda gerar almas. Quer dizer, se Deus é bom para mim, se Deus é bom para minha família, se as coisas mudaram na minha casa, se as coisas mudaram na minha vida, então, se é tão bom assim, eu vou falar para outras pessoas. Quem é aqui que nunca foi num lugar bom, numa sorveteria boa, num restaurante bom? Quem é aqui que nunca comprou algo que gostou, visitou algum lugar que achou legal e não recomendou? Lá é legal, lá é bom, lá é joia. Pode ir que você vai gostar. Eu recomendo. Quem é aqui que nunca passou por isso? Então, se Deus tem sido bom em nossa vida, e Ele tem sido, se Deus tem mudado a nossa história, e Ele tem mudado, então nós vamos entender que dentro do processo de frutificação está falar para outras pessoas como Jesus é bom e como Jesus muda histórias, como Jesus transforma vidas. Eu escolhi vocês para irem e dar fruto. Aí ele segue dizendo, fruto que permaneça. Ou seja, o fruto, ele deve permanecer. O aprendizado, aquilo que a pessoa aprendeu, está gravado, está fixado na mente, no corpo, nas ações, nas atitudes da pessoa. Ainda ontem à noite o Samuel me mandou uma mensagem dizendo, pastor, segunda-feira vou andar de bicicleta. Quiser andar junto, vamos. Eu falei, mas vocês têm ido para Rio Claro, Limeira, Charqueada, Rio das Pedras, Campinas, São Paulo. Eu
Eu prefiro ir de carro daí, para outra cidade. Falei, não, nós andamos aqui, pertinho. Aí eu falei, então, sendo assim, a gente vê direitinho o horário que dê certo, acaba participando. Mas eu lembro lá atrás, talvez eu tinha 5 ou 6 anos de idade, mais ou menos isso. Meu pai voltou de fazer um serviço, que ele fazia serviço com o caminhão. Não sei se foi mudança que ele fez, se foi tirar entulho, não sei o que ele fez. Ele voltou para casa, meu irmão estava junto com ele, meu irmão Sérgio, e eles trouxeram uma bicicleta, só tinha o esqueleto da bicicleta, tinha roda, mas não tinha pneu, não tinha câmera, não tinha banco, tinha o guidão, mas não tinha manopla, não tinha freio, não tinha nada. Foi a minha primeira bicicleta. Meu irmão, no dia seguinte, comprou o que precisava comprar, montou a bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta com meu irmão Sérgio, na ocasião. Fiquei feliz da vida aprendendo a andar de bicicleta. Até hoje eu ando de bicicleta, quando dá. Não esqueci. Então, aqui fala assim, o fruto que permaneça, quer dizer, aquilo que nós aprendemos precisa continuar sendo praticado, não pode ser esquecido, não pode ser deixado para trás. Os feitos de um dia após o outro dia não podem anularem aquilo de bom que nós já aprendemos em Cristo Jesus. E isso é uma coisa que infelizmente muitos se esquecem. A pessoa vem para Jesus, a pessoa entende que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. A pessoa começa a se desenvolver em Jesus, começa a aprender, começa a ser treinado. Entrou numa empresa, dentro da empresa é treinado. A pessoa vai aprender a fazer aquilo que a empresa pede que seja feito, entrar dentro das normas da empresa, fazer do jeito que a empresa quer que seja feito e assim por diante. E logo a pessoa começa a produzir do jeito que a empresa esperava que aquela pessoa produzisse. Na igreja não é diferente. Há um treinamento para que nós possamos produzir, há uma forma da qual Deus espera que nós possamos nos envolver com ela e produzirmos muito fruto. Então, se eu me sujeito, se eu me coloco aí à disposição de Deus e me submeto ao treinamento para ganhar vidas, para ser mudado no caráter, no comportamento, para ter verdadeiramente a minha história como uma história, uma lição de vida. Tem tanta gente, infelizmente, nos dias de hoje, que não tem, não tem menor moral, se colocando como exemplo e sendo seguido por tanta gente. E aí um homem, uma mulher trabalhador que levanta cedo, vai para a empresa, vai trabalhar, volta da empresa, está dentro de casa, está cuidando da casa, está cuidando do filho, está cuidando da filha, está cuidando, está fazendo, está se esforçando. As contas estão todas em dia, as que não estão em dia já estão encaminhadas para serem pagas. Muitas vezes a pessoa, uma pessoa que se comporta dessa maneira, às vezes acaba não sendo seguida nem pelo próprio filho, pela própria filha, pelo familiar, por aquele que está à volta. Mas por quê? Por qual motivo? Alguma coisa ela precisa ser ajustada. Precisa ser ajustada. Eu cresci ouvindo falar da Caterpillar. Uma das minhas vontades, que não deu certo, e Deus também sabe os porquês, era entrar na Caterpillar. Mas por quê? Porque tanta gente falava tão bem da Caterpillar. Eu cresci ouvindo falar bem da Caterpillar. Era a empresa, não sei, hoje tem outras pessoas, outras empresas boas na cidade, perto aqui à nossa volta tem outras tantas empresas, mas eu cresci ouvindo falar bem. Era o sonho de muitos entrar na Caterpillar ou na agronomia, trabalhar na agronomia, ser um funcionário lá público dentro da agronomia. Era assim, das coisas que eram mais faladas. Eu me lembro bem, na minha infância eu ouvi muito isso, e eu pensava em relação a isso. Não deu certo, nem nenhum, nem no outro, não aconteceu, mas eu trago isso na memória. Então, em Cristo, a minha fala, a minha empolgação, a minha motivação, a minha vontade, o meu desejo
de mostrar que eu faço parte de um reino que não é comida e nem bebida, de um reino que para se tomar posse dele é pela força. Eu tenho que fazer um esforço, um sacrifício para permanecer, porque todos os dias eu sou convidado a cair fora dele, mas pela força eu permaneço. Pela força eu digo não a outras tantas coisas que o mundo lá fora diz assim: olha, isso aqui é legal, venha. Há outras tantas pessoas convidando para fazer tanta coisa lá fora, e as pessoas elas convidam com uma convicção, com uma vontade. As pessoas elas convidam apresentando aquilo lá fora como se fosse a coisa mais linda e mais maravilhosa. E tem muitos cristãos que escolhem, que optam por abandonar o chamado em Cristo para vivenciar o que está do lado de fora. Por quê? Porque a motivação, porque o convite, porque o apelo, porque o engajamento dos adeptos acaba sendo de uma maneira tão forte que acaba, em vez de se convidar e trazer para dentro, se convida e leva para fora. Mas veja, a sequência diz assim, a fim de que, há um porquê, há uma finalidade, há um motivo em especial, para Deus nos chamar, para Deus nos limpar, para Deus nos treinar, para Deus nos ensinar, para Deus nos enviar. Há um porquê na vida de cada um de vocês, na casa de cada um de vocês, porque o final do texto, o evangelista João, ele diz assim, olha, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Conceda o que pedirem em meu nome. Aí, se eu fosse fazer uma pergunta, um a um, você ia escrever aí nos comentários, você que está conosco online, você tem algum desejo a ser realizado? Você tem algum pedido a fazer para Deus? Você quer que algum milagre aconteça na sua vida? Você quer que alguma coisa aconteça no seu casamento, na sua empresa, na sua vida profissional, sentimental e assim por diante? Todos teríamos um desejo para colocar. Todos teríamos uma escrita a fazer. E aqui ele diz assim, aquele que aceita o chamado, passa pelo processo, pelo treinamento, para que comece a frutificar. Permaneça nesse chamado. Ele vai fazer orações, vai fazer pedidos, e os pedidos e as orações que ele faz serão respondidos. Deus tem muitas respostas para entregar, mas o texto ele diz assim, vocês vão frutificar. Para finalizarmos a nossa conversa na manhã de hoje, que nós possamos olhar, pensar, refletir, qual tem sido a nossa motivação. Até ontem nós estávamos afastados, isolados, agora, no decorrer dessa semana, nós começaremos a nos reaproximar. A nossa reaproximação, ela pode gerar sobre a nossa vida muitas e muitas respostas e mudar a história de muitas outras pessoas. Qual que é então o propósito? É dizer que Deus tem um propósito, um projeto na vida dessa pessoa, e o projeto de Deus é fazer com que ela seja bem-sucedida, bem resolvida, tendo as suas orações respondidas, dentro de um processo de frutificação. O processo é frutificar. O projeto é fazer com que a pessoa fique feliz, seja feliz, tenha uma vida abundante. E é assim que eu quero finalizar a conversa na manhã de hoje. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, reclinar sua fronte, aí onde você está, e levar seu pensamento a Deus.
Eu quero te convidar para que nessa manhã você possa abrir o seu coração a Deus. Talvez você participou de tanto culto online, talvez você ouviu tanta palavra, talvez você foi tocado por tantas vezes, tantas mensagens que acabaram de alguma maneira mexendo com você. Isso tudo fazia parte do projeto de Deus. Você estava longe da igreja, mas Deus estava perto de você o tempo todo. Você estava longe por uma recomendação de ordem governamental para fins sanitários, de cuidado, de saúde. Mas Deus esteve perto de você o tempo todo. E Deus está dizendo para você: é hora de começarmos uma reaproximação. Temos muita gente para ter a história mudada. Eu conto com você, mas eu tenho muitas respostas para conceder a você também. E eu quero, na manhã de hoje, tocar em sua vida, responder seus desejos, seus pedidos e, acima de tudo, concretizar o meu plano de salvação para você e para a sua família. Faço essa oração por todos os meus irmãos, ó Deus, e agradeço em nome de Jesus por mais essa oportunidade. Você que recebe a oração, diga amém, Jesus, diga graças a Deus.